Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, coloque a mão na altura do seu coração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse é o momento mais importante, ó Deus, no culto. O momento da palavra, meu Pai. Porque é nesse momento, ó Deus, que o Senhor fala comigo. É nesse momento, ó Deus, que o Senhor fala com a sua igreja. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa falar em nossos corações nessa manhã, ó Pai. Meu Deus, que todas as barreiras, ó Pai, venham se quebrar em nome de Jesus, com o poder da sua palavra. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que em meio à palavra haja cura, haja libertação, meu Pai. Que no meio da palavra, ó Pai, o Senhor possa levantar o que está caído. Que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que estão ainda cegos, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor opere maravilhas aqui em nosso meio nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, meu Pai, quando Paulo pregava, eu oro e peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abra o coração de cada um de nós, para entender e compreender a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Nós iremos falarmos aqui hoje do amor que nos constrange. Existe várias coisas nessa vida que tenta dominar o homem, que tenta mover o homem. E uma dessas coisas é o dinheiro. Por causa do dinheiro, muitas pessoas matam, muitas pessoas roubam, muitas pessoas traem a confiança uma das outras por causa do dinheiro. Outra coisa também que domina e tem dominado os corações dos homens é o medo. Muitas das vezes a pessoa ela fica oprimida, abatida, vivendo como se não houvesse uma esperança. Esse é uma das coisas que tem dominado o coração do homem. O medo, o dinheiro, a dúvida, a incerteza. Mas existe ainda uma força ainda maior que quer dominar o nosso coração. Esse amor que nos constrange. E constranger quer dizer ser dominado, ser impulsionado por uma força interna, moral e espiritual. Então Paulo, ele escreve para a igreja de Coríntios, aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo está escrevendo: o amor de Cristo nos constrange, nos domina de uma tal forma que nós já não conseguimos o quê? Viver a vida do nosso jeito que outrora nós vivíamos. É impossível a pessoa ser dominada por este amor de Cristo e nada mudar na vida dela. É impossível a pessoa receber este amor e continuar sendo ainda a mesma pessoa. Porque amor de Cristo nos constrange quer dizer ser dominado. Você agora não vive mais do seu jeito, mas você é dominado, você é impulsionado por este amor a andar com Deus, a viver uma vida de temor, a viver uma vida de obediência, a viver uma vida que agrada e que louva a Deus. E que amor é esse, pastor? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que Paulo está dizendo? Vamos falar aqui, primeiro, o amor que se entrega. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. O amor que se entrega. João capítulo 3. Então em nossa geração existe várias coisas que tentam dominar o coração do homem e tem dominado corações de muito. O dinheiro, o medo, a vaidade. Mas esse amor que nos constrange, ele quer dominar o nosso coração. Ele quer nos impulsionar a viver uma vida que louva a Deus, uma vida que agrada a Deus. E quando Paulo fala esse amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo que o amor de Cristo leva ele a viver uma vida diferente que ele vivia antes, porque nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, no seu passado, a Bíblia diz que ele era perseguidor da igreja. Paulo arrastava os cristãos pelas praças, perseguia a igreja de Cristo. Até que a Bíblia nos fala que ele indo para Damasco, uma luz tão forte vai cruzar o caminho de Paulo, e ele vai escutar uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo pergunta: mas quem é, Senhor? Paulo, eu sou aquele a quem você persegue. Você está perseguindo a minha igreja. E a Bíblia diz que Paulo, por alguns períodos de tempo, Paulo ficou cego. Paulo ficou ali refletindo. E a Bíblia fala que aquele que um dia era perseguidor da igreja, agora se tornou embaixador de Cristo,
se tornou agora um mensageiro da palavra de Deus. E por conta de tudo aquilo que Paulo passou, por tudo aquilo que Paulo fez com a igreja, o próprio Deus fala: Paulo, agora eu vou te mostrar o quanto você deve padecer por amor de meu nome. Então, quando Paulo fala o amor de Cristo nos constrange, ele não está dizendo apenas com palavras, mas ele também está dizendo com a sua vida. Você olha para o meu passado, lembra do Paulo que eu era? No presente eu já não sou mais o Paulo do passado. Agora sou um Paulo que encontrou o amor de Cristo. Encontrei esse amor que me constrange. E nós queremos falarmos aqui nessa manhã que amor é esse que Paulo estava falando. Veja só aqui em João capítulo 3, versículo 16. É um versículo que nós já conhecemos. Mas aqui nós iremos falarmos do amor que entrega. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem amado a Jesus com palavras ou com entrega? Porque Paulo, quando ele fala desse amor que nos constrange, ele está falando de um amor que se entrega. Não é um amor que continua vivendo a vida do mesmo jeito, porque existem pessoas que falam que amam com palavras, mas a atitude é nas atitudes que nós demonstramos o nosso verdadeiro amor. Então, quando Deus, irmão, ele entregou Jesus para morrer em nossos lugares, Deus não estava falando com palavras somente que nos amava, mas Deus estava nos dando um exemplo do verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que se entrega. É aquele que se doa, não aquele amor forçado, mas aquele amor que se entrega por completo. Porque o amor de Cristo, aquele que nos constrange, é um amor que se entrega por inteiro, que se lança por inteiro. Então, quando Deus ele entrega Jesus naquela cruz, eu e você, nós não merecíamos tamanho amor. Mas Deus mostrou o exemplo do verdadeiro amor. Verdadeiro amor não é aquele que consiste em palavra, mas verdadeiro amor é aquele que se entrega. Desde o momento em que você e eu aceitamos a Jesus, o que nós temos entregado para Deus? O que nós temos renunciado por este amor? O que nós mudamos a partir do momento que nós aceitamos a Cristo? A partir daquele dia nós falamos: Senhor, a partir de hoje eu vou viver uma vida que agrada ao Senhor. Desde aquele dia que você levantou as suas mãos ao céu, que você abriu o seu coração, o que você mudou de lá para cá? Porque o amor de Cristo que nos constrange, ele nos movimenta, ele nos move, ele nos impulsiona a mudar, a viver uma vida diferente, agora uma vida que louva, que exalta, que glorifica o Senhor, o nosso Deus. Então aqui em João capítulo 3, versículo 16, Jesus está nos dando um exemplo do verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele se entrega. O verdadeiro amor, ele se sacrifica. Ele abre mão dos seus prazeres. Ele abre mão das suas vontades. Ele abre mão de tudo aquilo que não agrada a Deus para viver uma vida que louva a Deus. Porque ele sabe que quando ele fechar os olhos dessa vida, não acabou. Ainda tem uma vida depois dessa vida. Então o amor de Cristo, ele nos move a isso. Nos move a levar uma vida de entrega. Uma vida de renúncia. Então, o primeiro amor que Paulo está falando aqui é o amor que se entrega. E qual é o segundo amor, pastor? O amor que perdoa. Veja só 1 João capítulo 1. O amor que nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange, nos domina. Nós não conseguimos mais viver sem esse amor. Existem coisas que lá no passado nós fazíamos, mas quando passamos para Cristo, nós já não conseguimos mais viver naquela vida que nós vivíamos lá atrás. Porque nós fomos constrangidos por este amor. Nós olhamos para a cruz e dizíamos em nosso coração: eu não merecia tamanho amor como esse. Ninguém de nós que estamos aqui, irmão, merecíamos tamanho amor daqui. A Bíblia diz que Jesus, ele foi chateado. A Bíblia fala que Jesus, ele teve o seu corpo transpassado. Ele foi moído. Ele passou pelas chateações, pelas decepções. Agora imagina o peso daquela cruz. O peso daquela cruz era o peso dos meus e seus pecados. Agora imagina Jesus naquela cruz. Jesus não estava carregando apenas uma cruz de madeira. Jesus estava carregando naquela cruz os meus e seus pecados. Então a pessoa que é movida por este amor, que recebe esse amor e olha para a cruz, Jesus, ele entregou a sua vida. Ela é constrangida a mudar de vida. Ela é constrangida agora a viver uma vida diferente. Porque quando ela olha para aquela cruz, ela vê o peso daquela cruz, era o peso dos seus pecados. Era eu que deveria estar naquela cruz. Era você que deveria estar naquela cruz. Porque eram meus pecados que estavam lá. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Deus enviou o seu Filho Jesus para pagar uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. E naquela cruz ele demonstrou a maior prova de amor. O amor verdadeiro, o amor que se entrega, o amor que se sacrifica. Mas a Bíblia fala também que o amor, ele também perdoa. Veja só o que a Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pecou? Você falhou? Se você confessar os seus pecados hoje e abrir mão e se entregar, ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para te limpar. Ele é poderoso para te dar uma vida nova a partir de hoje, daqui para frente. Porque esse amor, ele perdoa. Esse amor, ele também restaura. Esse amor, ele também limpa. Paulo, quando ele fala o amor de Cristo nos constrange, ele está falando, o amor de Cristo, ele me leva ao quê? A me doar, a me entregar por inteiro. Mas o amor de Cristo também me alcançou, ele me perdoou. Ele me limpou, ele me purificou. Então, como Jesus, nós devemos também aprender com Jesus. Porque esse amor, ele também perdoa. Mas qual é a condição, pastor, para mim receber o perdão de Deus? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso. A Bíblia fala lá que Jesus fala assim, que Pai, perdoa-me assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Não é apenas receber o perdão de Deus, mas para mim receber o perdão de Deus eu também devo aprender a perdoar. Se eu não aprender a perdoar, eu não recebo o amor de Deus. Porque a Bíblia fala, Pai, perdoa-me assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então, se a pessoa ela deseja ser impulsionada, deseja ser constrangida por este amor, ela precisa aprender a perdoar. Porque quando a pessoa ela perdoa, ela libera o perdão, ela entra na condição de também receber o perdão de Deus. Porque existem pessoas que às vezes passam uma vida, uma eternidade dentro da igreja, e eu falo com toda a propriedade que muitas pessoas, irmão, vão perder a salvação no dia final, sabe por causa do quê? Por causa do perdão que não conseguem liberar. Passaram uma vida inteira dentro da igreja, louvando, servindo a Deus, mas não vai para o céu por causa que não aprendeu a perdoar. Porque a partir do momento que eu perdoo, eu também entro na condição de chegar o quê? Diante de Deus e falar, Pai, perdão pelos meus pecados. E a partir daquele momento que eu peço perdão, liberando o perdão, eu também entro na condição de receber o perdão de Deus. Então o amor de Cristo, ele nos constrange a viver uma vida assim, irmão. Uma vida que não se magoa, que não fica chateado por poucas coisas nessa vida, mas uma vida o quê? Que aprende a perdoar. Uma vida que se entrega por inteiro. Então aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9, aqui diz, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Talvez você cometeu algum erro, mas se você pedir perdão aqui hoje, ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para o quê? Te purificar. Então Jesus, ele demonstrou esse amor também na cruz. O amor que se sacrifica, o amor que se entrega e o amor que também perdoa. Porque você lembra daquele episódio aonde Jesus estava na cruz e a Bíblia fala que os soldados falavam para Jesus, se tu és realmente o Messias, aquele que há de vir, pula daí, salva-te a ti mesmo. Aí Jesus, você não pregou que você é o Filho de Deus? Que você vai voltar? Que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja? Agora quero ver você descer dessa cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ora, ele fala, Pai, perdão, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus está nos dando o exemplo do perdão. Mesmo aquelas pessoas julgando Jesus, mesmo aqueles que deveriam estar ali para ajudar Jesus, não estavam. Mesmo Jesus preso naquela cruz e aqueles soldados zombando de Jesus, Jesus estava orando dizendo que, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Meu irmão, ai se Jesus desce daquela cruz. Se Jesus então resolve ouvir a murmuração, o clamor daqueles homens, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Jesus suportou tudo isso para que hoje eu e você pudéssemos termos livre acesso. Para que hoje eu e você pudéssemos ouvir essa mensagem e engrandecer o nome dele e passar a viver uma vida que louve e glorifica a Deus. Se Jesus ouve a voz daquele soldado, nenhum de nós estaríamos aqui. E naquela cruz Jesus nos deu o exemplo do verdadeiro amor, o amor que perdoa. Porque se Jesus desce daquela cruz, acabou para mim, irmão. Acabou para você.
acabou para todos nessa vida. Nenhum de nós estaríamos mais aqui. Estaríamos já condenados. Mas hoje nós temos uma casa. Hoje nós temos um lugar para congregar. Hoje nós podemos louvar a Deus, buscar a Deus, porque um alto preço foi pago. Porque Jesus, ele veio como homem, ele sofreu, ele padeceu, ele enfrentou a afronta, ele enfrentou a chateação, para que hoje eu e você pudéssemos termos livre acesso. E a Bíblia diz em Hebreus, para que nós venhamos nos achegar na presença do Senhor com ousadia e com confiança pelo novo e vivo caminho, que é pela palavra de Deus. Então Jesus também nos ensinou o amor que perdoa. Mas veja só o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Amor que se entrega, amor que perdoa. Agora falaremos do amor que salva. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Qual é o significado de graça? Favor não merecido. Eu não merecia tamanho amor, mas Ele me amou primeiro. Eu não merecia tamanho sacrifício que Ele pagou por mim naquela cruz, mas essa graça me alcançou. E a Bíblia diz aqui: pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de nós, para que nós não venhamos nos gloriar, para que nós não venhamos falarmos diante de Deus: eu vou ser salvo porque eu frequento a igreja toda semana. Eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boazinha. Eu vou ser salvo porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você vai ser salvo pela graça por meio da fé. E essa fé, esse amor que te constrange, vai te impulsionar a viver uma vida o quê? Que louva a Deus e que glorifica a Deus. E a Bíblia diz aqui: isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Jesus morreu na cruz para que essa graça pudesse nos alcançar. Mas infelizmente muitos não serão alcançados por ela. Por quê, pastor? Porque ainda não vão ser constrangidos por este amor. Não adianta nada eu falar que amo a Deus, que sirvo a Deus, se nas minhas atitudes eu provo diferente. Não adianta nada eu falar que vou para o céu, mas continuo vivendo uma vida como alguém que vai o quê? Viver eternamente nessa terra. Quem é do céu, irmão, ele pensa nas coisas do alto. Quem vai para o céu, ele age diferente. A mente dele é diferente, o coração é diferente. Ele vive a sua semana, ele passa a semana, ele passa os anos, os meses, e o pensamento dele é o quê? O dia em que ele vai fechar os olhos dele nessa vida e encontrar com o Senhor na outra vida. Porque Paulo, ele fala: morrer para mim é lucro, porque eu fecho os olhos nessa vida e encontro com o meu Senhor. Então, quando a pessoa ela é alcançada por este amor que constrange, ela começa a viver uma vida que entrega, uma vida de entrega. Ela também é alcançada por esse amor que perdoa, e esse amor também leva ela a ser salva das coisas dessa vida, e a viver uma vida agora que louva, que exalta o nome do Senhor. Então a Bíblia fala aqui que pela graça sois salvos. Eu não merecia tamanho amor, mas Ele provou esse amor entregando o seu Filho unigênito naquela cruz. Mas esse amor também que se entrega, esse amor também que perdoa, esse amor também que salva, é um amor também que transforma. Lembra que eu falei que o amor de Cristo, ele nos impulsiona, ele nos domina de uma tal forma que nós não conseguimos mais viver a nossa vida do jeito que nós vivíamos lá atrás quando não conhecemos a Cristo. Este amor também é um amor que transforma. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Hoje em dia está se pregando o evangelho light, né? O evangelho pode vir do jeito que está e continua do jeito que está, e no final vai se tornar o quê? Todo mundo vai ser salvo. Mas não é assim que funciona. Tamanho sacrifício, tamanho sofrimento que Jesus passou na cruz, para mim ainda continuar vivendo a minha vidinha do meu jeito, e depois achar que eu vou o quê? Para o céu. O amor verdadeiro é um amor que se entrega. É um amor
de renúncia. O próprio Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, como estais. Não quer dizer que vai continuar do mesmo jeito. Não quer dizer que a pessoa ainda vai continuar ainda roubando, vai continuar ainda mentindo, vai continuar ainda traindo. Não quer dizer que a pessoa ainda vai continuar do mesmo jeito que chegou. Mas a própria Bíblia fala: qualquer que quiser vir após mim. Faz o que, igreja? Qual é a primeira coisa que Jesus, qual é a primeira condição para ir até Jesus? O que Jesus falou? Qualquer que quiser vir até mim, o quê? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é fácil, não. Por isso que eu falei, o amor que nos constrange é um amor de entrega. É um amor que se sacrifica. Se não aprender a se entregar por inteiro, não tem céu. Não tem vida eterna. Por isso que Jesus falou: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então quer dizer, pastor, que eu vou ter que abrir mão da minha vida, do jeito que eu vivia antes, e começar a me enquadrar com a palavra? É isso mesmo. Não tem segunda opção. Jesus não deixou lá: pode continuar do jeito que está aí, e aí na hora que você vê que Jesus vai voltar, você pede perdão e tá tudo certo. Não, Jesus falou: você quer? Você está disposto? Você está disposto a morar comigo na eternidade? Então faz o seguinte: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Esse tomar a sua cruz aqui não quer dizer que os problemas se acabaram. Tem gente que acha: eu vou para a igreja, e os problemas no casamento, os problemas na vida financeira acabam. Eu vou para a igreja e meus filhos param de dar dor de cabeça. Eu vou para a igreja, agora vou viver como Alice no País da Maravilha. Não, meu irmão. A Bíblia fala que o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. As lutas vão continuar, irmão. Mas qual é a diferença? Agora, a partir deste momento, é aquilo que Davi diz: eis que o Senhor o quê? Nos tirou do lago de enxofre e lamaçal e o colocou o quê? No reino do Filho do seu amor. Agora você já não é mais servo, escravo do pecado. Agora você é filho de Deus. Porque a palavra diz: todos aqueles quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. Agora você já não é mais escravo do pecado, agora você é o quê? Filho de Deus. Você vai passar pelas lutas e aflições dessa vida, mas você agora tem o Espírito Santo te fortalecendo, te orientando, te instruindo em todos os caminhos. Então esse amor de Cristo, ele também nos transforma para viver uma vida diferente. Veja só o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que agora o diabo também não tem poder mais de te condenar. O diabo agora, ele não pode chegar diante de Deus e falar: ô Senhor, eu estou aqui diante do Senhor porque o Thaleson lá atrás, ele fazia isso, aquilo outro, e por isso que ele não pode vir para o céu. A Bíblia fala que a cédula que era contra nós, a partir do momento que a pessoa ela vem para Cristo, a Bíblia diz que o Senhor arranca da mão do diabo e crava na cruz. Então, tudo aquilo que você fez lá atrás, no momento em que você não conhecia Cristo Jesus, a Bíblia fala que o diabo já não pode mais usar contra você. A partir daquele momento, agora você tem que viver uma vida que louva a Deus, para que o diabo não venha criar mais uma ocasião contra você. Mas a partir do momento que a pessoa ela vem para Cristo Jesus, a Bíblia diz que quando ela pede perdão, ela começa a viver uma vida que louva a Deus agora. A Bíblia fala que desses pecados que ela cometeu lá atrás, Deus já não se faz mais memória, porque Deus lança no lago de esquecimento. Deus lança no esquecimento. Agora é por isso que a pessoa ela deve o quê? Viver uma vida diferente. Porque o amor de Cristo, ele nos transforma. Eu posso dizer com toda a liberdade, cada um de vocês que estão aqui, que ouviu a palavra de Deus, desde o momento em que vocês aceitou a Cristo, cada um de vocês tiveram que mudar, sim ou não? Foi fácil chegar até aqui? Foi fácil abrir mão das amizades? Foi fácil abrir mão da sua própria vida? Tem sido fácil o quê? Negar a si mesmo todos os dias? Não é fácil. Mas a Bíblia fala que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos Jesus em nosso coração. Nós recebemos também o Espírito Santo. E é Ele que nos fortalece. Nós passamos pelas lutas da vida, mas na certeza que Deus está comigo. Na certeza que Deus está com você. Quantas vezes você não orou e Deus enviou a resposta, Deus enviou o livramento, Deus enviou a cura? Não é bom, não é? Então quem vem para Cristo Jesus, meu filho, não está perdendo, só está ganhando. Existem pessoas que falam: eu não vou para a igreja não, porque eu vou ter que mudar isso, aquilo outro. Não, meu irmão, você ainda não entendeu esse amor que constrange. A partir do momento que esse amor ele entrar aqui,
no teu coração. A partir do momento que você for dominado por ele, você já não vai conseguir mais se ver na vida que você vivia antes. Eu falo isso com toda a propriedade, porque um dia eu vim para a igreja. Eu já tinha recebido vários e vários convites. Fui em várias igrejas. Até que um dia, eu recebi esse tocar, esse mover do Espírito Santo. E ali, sentado numa cadeira como essa, você já conhece meu testemunho, assentado numa cadeira como essa, o Espírito Santo me tocou. E eu saí daquela igreja pensando assim, meu Deus do céu, eu não quero viver mais a minha vida desse jeito. Esse caminho que eu estou trilhando não é o certo. E eu saí e falei para minha avó, ó, compra para mim uma Bíblia, porque eu vou começar a ler a Bíblia. Ela já me providenciou a Bíblia logo no dia seguinte. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ver que o Evangelho não é mil maravilhas, tem renúncia, tem cruz para carregar. E aí eu fui mudando, fui chegando diante das amizades que eu andava na época. Eu falei, a partir de hoje não me chama mais para coisa errada. A partir de hoje eu quero andar com Cristo. E naquela época muitas pessoas zombaram de mim dizendo, pastor, fez lavagem cerebral na tua cabeça. Daqui um dia você está aqui de novo no nosso meio aqui. Mas hoje já vai fazer o quê? 12 anos que eu tomei essa decisão. E é isso que Jesus ele quer fazer nas nossas vidas, irmão. Viver uma vida que louva a Deus. E talvez você pode até me perguntar, mas pastor, quando você olha para trás você não tem saudade? Jamais. A vida que eu vivo hoje é bem mais melhor. Porque eu passo pelas lutas da vida. Lá atrás, eu ficava angustiado, depressivo, não sabia a quem recorrer. Hoje eu sei que eu tenho um Deus Todo-Poderoso que pode me ouvir. Hoje eu posso dobrar os meus joelhos com confiança, sem medo de que o diabo vai me condenar e me julgar por algo. Porque eu tenho vivido uma vida que louva, que exalta o nome do Senhor. Então esse amor que nos constrange, hoje, ele quer o quê? Ele te chama para se entregar. Ele também te chama para receber o perdão. Esse amor que constrange, ele te chama hoje para viver a graça. Esse amor que também nos constrange, ele nos chama hoje o quê? Para viver uma vida de transformação. Então quando você lembrar desse versículo, lembra, o amor de Cristo ele me constrange, então ele me domina. Ele me leva a viver uma vida diferente. Se esse amor, se eu não vivo uma vida diferente, alguma coisa está errada é comigo. Porque a palavra do Senhor ela é fiel, ela é verdadeira. Então aqui a palavra de Deus nos fala, o amor de Cristo nos constrange. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Feche seus olhos. Esqueça de tudo agora, meu irmão. Fale com Deus em nome de Jesus. Ore a Deus, busque a Deus. Talvez você fale, pastor, a vida está tudo bem, graças a Deus. E é graças a Deus, meu irmão. Louva a Deus, agradeça, engrandeça o nome do Senhor Jesus. Ou talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu fiz tanta coisa errada nessa vida. Eu tenho cometido tantos erros nessa vida. Mas hoje eu entendi a palavra de Cristo. Eu entendi a mensagem. Eu entendi que esse amor, ele me chama para se entregar. Ele também me chama para receber o perdão. Ele também me chama para viver a graça e para ser transformado por ele. Meu irmão, que você fale com Deus neste momento. A palavra do Senhor fala que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir as nossas orações. Lembra que a palavra do Senhor nos diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9? E se você pedir perdão a ele, com todo o vosso coração, ele é poderoso para perdoar e para purificar dos seus pecados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, ó Deus Todo-Poderoso, diante da tua presença, diante do teu altar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, é maravilhoso, ó Deus, quando chega esse dia, meu Pai, o dia em qual nós separamos, ó Pai, para servir ao Senhor, para louvar ao Senhor, para ouvir a sua palavra. Ó meu Deus Todo-Poderoso, e nesse dia, meu Pai, nós colocamos a nossa melhor roupa. Nós nos preparamos, ó Pai. Nós nos preparamos em oração. Nós saímos de casa, ó Pai, na esperança de receber uma palavra do Senhor. Nós saímos de casa dizendo, Senhor, fala comigo nessa manhã. Senhor Jesus, nos ensina a sua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando chegamos aqui nos átrios do Senhor, ó Pai, a nossa alegria aumenta ainda cada vez mais. Porque a sua palavra diz, ó Deus, que é nos átrios do Senhor que nós florescemos.
É nos átrios do Senhor, ó Pai, que a sua igreja ela se fortalece. Ela cresce no Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, ó Deus, nós começamos a louvar ao Senhor. Nós começamos adorando ao Senhor em nome de Jesus. E logo depois, ó Pai, o Senhor fala com nós por meio da sua palavra, meu Pai. Oh, meu Deus, e quão maravilhoso é este momento. E quão maravilhoso, ó Pai, é esse momento que nós passamos aqui na sua casa. É por isso que Davi, ele diz, ó Deus, mais vale um dia nos átrios do Senhor, ó Pai, do que 1000 dias em outros lugares, ó Pai. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é melhor estar em tua presença, meu Pai, te adorando, ó Pai, porque aqui nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem falado aos nossos corações, porque aqui, ó Pai, o Senhor nos ensina, o Senhor nos fortalece, o Senhor coloca de pé aquele que está caído. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós aprendemos na sua palavra, meu Pai, que o amor de Cristo nos constrange, nos domina de uma tal forma que nos leva a viver uma vida diferente, uma vida que louva, que exalta o nome do Senhor, uma vida, meu Pai, que te agrada, meu Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, quando nós olhamos para a cruz, ó Deus, e ali, meu Pai, nós enxergamos tamanho amor que o Senhor nos amou, ó Pai, o alto preço que o Senhor pagou por nós naquela cruz, ó Pai, é impossível continuar vivendo do mesmo jeito. É impossível, ó Pai, ver Jesus naquela cruz dizendo para aquele soldado que estava afrontando ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça daí dessa cruz. É impossível olhar para tudo isso, ó Pai, e quando o Senhor olhando para aqueles soldados, o Senhor diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, ó Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor foi moído, o Senhor foi transpassado, meu Pai, não para que eu venha viver a minha vida do meu jeito, mas para que eu venha viver uma vida agora olhando para o céu, pensando no céu, porque a sua palavra diz que um dia o Senhor voltará. Um dia o Senhor vai vir para buscar a sua igreja, meu Pai. Um dia todos nós iremos, ó Pai, ter que nos comparecer diante do trono do Senhor, para prestar conta das nossas obras, meu Pai. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, e nós queremos estarmos preparados todos os dias para viver este momento, ó Pai. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei se existe alguma pessoa aqui, meu Pai, que até hoje não estava entendendo o amor de Cristo, ó Pai, mas que ela possa ser inundada por este amor nesse momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu irmão, pense, esse dia vai chegar, o dia qual eu e você, nós estaremos diante do trono de Deus. E a Bíblia fala que nesse dia muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em seu nome, eu cantei em seu nome, Senhor, eu falei em outras línguas, ó Pai. Ó Senhor, eu orei por pessoas foram curadas. Eu preguei, quantas pessoas não entregaram a vida para Jesus. Mas a Bíblia fala que muitos vão ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque não vos conheço, porque não entendeu este amor que constrange. O amor que nos leva a viver uma vida diferente do mundo. O amor que nos leva a viver uma vida que libera o perdão. Passou tanto tempo louvando, servindo a Deus, mas não entendeu que o verdadeiro amor, ele também perdoa. E quando eu perdoo, eu também recebo o perdão de Deus. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados nessa manhã, meu Pai. Que o Senhor possa ouvir a oração deste filho, dessa filha que faz diante do teu altar, meu Deus Todo-Poderoso. E nós queremos te adorar, meu Pai, nós queremos louvar o nome santo do Senhor, pois a sua palavra diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus coração, meu Pai. Que o Senhor possa achar aqui em nosso meio nessa manhã, ó Pai, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, que louvam ao Senhor, que servem ao Senhor, ó Pai, com o coração inteiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você faça deste louvor